Hoje nós vamos ver as informações sobre como trabalhar com estruturas em C++. Então, uma estrutura é definida pela instrução struct. Então, uma estrutura define um gabarito que o programa pode usar mais tarde para declarar uma ou mais variáveis. A estrutura é definida com a palavra-chave struct, seguida por uma qualificação que especifica o tipo para a estrutura. Por exemplo, você pode ter lá uma struct do tipo pessoa, tá? Então nós estamos criando aqui uma struct pessoa. Estou dizendo que dentro dessa struct nós temos essas 4 informações. Temos aqui um código, que é do tipo inteiro, temos um nome, que é do tipo caractere, temos a informação salário, que é do tipo float, e temos a informação cargo, que também é do tipo caractere. E depois, em seguida, eu declaro uma variável funcionário. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo que a variável funcionário é uma variável do tipo struct pessoa, ou seja, para funcionário eu vou ter essas 4 informações dentro da variável funcionário. Seria mais ou menos como se a gente fizesse uma comparação com a questão de uma matriz, por exemplo. Porém, numa matriz, nós só conseguimos armazenar dados de um único tipo. Por exemplo, você tem uma matriz que é do tipo inteiro, ou você tem uma matriz que é do tipo float, por exemplo. Nesse caso de struct, nós conseguimos ter, dentro de uma mesma variável, como eu estou dizendo aqui, funcionário, eu tenho 4 informações com tipos diferentes. Eu tenho um inteiro, um caractere, um float e um outro caractere. Tá? Então, essa é uma definição básica para struct. Então, temos aqui um exemplo. Tá? Então, eu defino aqui uma struct chamada carro e digo que dentro da struct carro eu tenho essas informações. Eu tenho marca, modelo, chassi, ano, preço e quilometragem. Observem que todas essas informações elas possuem tipos diferentes. Tá? E aí eu declaro aqui a variável meu carro. Então, o que é a variável meu carro que eu acabei de criar? A variável meu carro é uma variável do tipo de uma estrutura carro. Então, dentro de meu carro, eu vou ter todas essas informações: marca, modelo, chassi, ano, preço e quilometragem. Dessa forma, sempre que eu quiser me referir às informações da variável meu carro, então eu vou utilizar o meu carro ponto uma dessas variáveis que estão aqui. Por exemplo, eu quero fazer a leitura da marca do carro, então eu coloco lá 100 meu carro.marca. E para mostrar, cout meu carro.marca. Ou eu quero inicializar essa variável quilometragem aqui do meu carro. Então eu coloco meu carro.quilometragem recebe 0. Cout meu carro.quilometragem. Se eu quero mostrar o preço do carro, então cout meu carro.preço. Tá? Então, essa estrutura, como podemos ver aqui, ela contém diversos membros, que são esses membros aqui, que é marca, modelo, chassi, ano, preço e quilometragem, que serão utilizados para armazenar as informações para um automóvel, que aqui eu declaro na variável meu carro. Então, toda a estrutura definida está associada a essa variável chamada meu carro. Nesse exemplo, meu carro é declarado como uma estrutura do tipo carro. Né? Então, meu carro é uma estrutura do tipo carro. E carro é a estrutura que eu acabei de criar. Também é possível associar diversas variáveis ao mesmo tipo de estrutura. Por exemplo, eu tenho lá struct carro, que tem aquelas mesmas informações, só que eu declaro 3 variáveis. Então eu tenho a variável meu carro, carro dele e carro da empresa. Nessa forma, eu tenho 3 variáveis, sendo que cada uma delas vai conter
essas 6 informações, tá? Então, se eu quiser fazer a leitura da marca de meu carro, então sem meu carro.marca. Mas se eu quiser fazer a leitura da marca do carro da empresa, então vai ser sem carro da empresa.marca. Então, nesse momento, eu estou lendo a marca do carro da empresa. Cout meu carro.marca. Cout carro dele.marca. E assim por diante. Tá? Então, eu posso ter diversas variáveis, todas elas referentes à estrutura do tipo carro. Bom, como é que a gente faz para passar uma estrutura para funções? Então, para passar informações e estruturas para uma função, os parâmetros são passados por valor, não por referência. Dessa forma, a função não altera a estrutura original. A exceção é quando o parâmetro passado for um array, um vetor ou uma matriz. Por quê? Porque sempre que eu passo um array como parâmetro, ele sempre vai por referência. Porém, é importante observar que nesse caso a estrutura deve estar definida como uma variável global. Vamos ver um exemplo. Então aqui eu defino a minha estrutura, olha, observem como ela está definida fora de qualquer função. Nesse caso ela está sendo definida como uma estrutura global, não é isso? Então eu defini aqui a minha struct carro com as mesmas informações. E aí a gente vai lá para a função main. Aqui na função main eu crio 3 estruturas do tipo carro. Então aqui eu crio meu carro, carro dele e carro da empresa. Sendo que essas 3 estruturas aqui elas são do tipo carro. Então meu carro, carro dele e carro da empresa vão conter todas essas informações da struct carro, né? Aí eu posso fazer leitura de carro da empresa.marca, meu carro.marca, quer dizer, eu posso acessar qualquer informação dessas 3 variáveis, meu carro, carro dele e carro da empresa, tá? E aí, aqui ao final, né, onde eu falo lá, eu chamo a função, né, essa função aqui, e passo para ela o parâmetro carro da empresa, tá? Então, quando você passa o parâmetro carro da empresa, o que vai ser passado para aquela função? Vai ser passado essa struct carro da empresa que contém todas essas 6 informações. Então, aqui na função, eu recebo como parâmetro do tipo carro, né, uma struct do tipo carro, que eu estou chamando aqui de carro parâmetro. E aí, se eu falo cout carro parâmetro.marca, eu vou estar mostrando a marca de qual variável? A marca da variável que eu passei aqui para a função. No caso, é carro da empresa. Tá certo? Bem, passando estruturas para funções. Então, a gente vai ver um exemplo utilizando um array como parâmetro, lembrando que a estrutura deve estar definida como variável global. Então, temos aqui o enunciado de um exercício. Considere uma empresa de informática que comercializa computadores de 50 fabricantes diferentes. Faça um programa que permita digitar e exibir os seguintes dados dos equipamentos: código, marca, fabricante, modelo, preço de compra e preço de venda. Escreva uma função para entrada de dados e outra função para saída de dados. Então, a resolução para esse programa está aqui. Tá? Eu declaro como uma estrutura global, eu chamo aqui de equipe, de equipamento. Dentro dela eu tenho código, marca, fabricante, modelo, preço de compra e preço de venda. Aí nós vamos lá para a nossa função main. Na função main, eu declaro uma struct que eu chamo de computadores do tipo equipe, que é esse equipamento que eu declarei lá atrás. Porém, observe que computadores, olha, é um vetor, é um array, não é isso? Com 50 elementos. O que significa isso? Significa que eu vou ter uma estrutura com 50 elementos, sendo que cada um desses elementos vai armazenar todas essas informações aqui. Aí, se eu quero fazer a leitura
dessa struct, então eu chamo a função leitura e passo para ela computadores, ou seja, eu passo todos esses 50 computadores para a função leitura. Aí nós vamos lá para a função leitura, que recebe como parâmetro uma struct do tipo equipe, que é esse tipo que está definido aqui. Eu dou nome para ela de x, e tem também 50 elementos. Faço um for, né? Aqui está até 2 só para teste, mas o correto seria fazer até 50, né? Onde eu faço a leitura, né? Leia x na posição i, ponto código, x na posição i, ponto marca, x de fabricante, modelo e assim por diante. Depois que eu fiz a leitura aqui dos 50 equipamentos, eu retorno para a função main e aqui eu chamo a função mostrar e passo para ela essa struct computadores. A função mostrar recebe novamente uma struct do tipo equipe, que eu chamo aqui de x, também com 50 elementos. Faço um for, óbvio que aqui teria que ser variando 50 vezes, né? Aqui eu pus 2 só para teste, onde eu vou exibir o código, então é x na posição i, ponto código, x na posição i, ponto marca, fabricante, modelo e assim por diante. E aqui eu deixo um exercício para vocês trabalharem. Olha, escreva um programa que cria uma estrutura do tipo produto, que contém as seguintes informações: código, descrição, preço e quantidade em estoque. Considere que a empresa possui 1000 produtos em estoque. Leia as informações para cada produto. Então você vai fazer essa leitura na própria função main. Ao final da leitura, envie os dados desses 1000 produtos. Aliás, envie os dados dos produtos com estoque inferior a 50 unidades. Então você só vai enviar os produtos com estoque inferior a 50 unidades para uma função que irá mostrar os dados desses produtos. Tudo bem? Então, esse é o trabalho que vocês precisam realizar, tá? E até a próxima.